O que nem todo mundo sabe é que eu sou carioca. Eu me mudei para Salvador com 5 anos de idade, meu pai teve que trabalhar lá na Bahia e aí todos fomos morar em Salvador. Eu cresci em Salvador, passei a grande parte da minha vida em Salvador. Hoje eu moro em Vitória, no Espírito Santo, tem cerca de 1 ano e meio. A minha história com a nutrição, ela começou com uma curiosidade pessoal. Eu tinha um certo desconforto com o meu corpo na época, isso por volta de 15 anos, eu me sentia muito magra, eu sempre fui bem magra, sempre fiz esporte, sempre fui ativa, mas nesse momento da minha vida eu comecei a ficar mais vaidosa, eu acho que até por uma questão da idade, né, da fase, e aí eu comecei a ficar questionando o que eu poderia comer para ajudar meu resultado na academia a ser mais evidente, né, eu começar a ter um resultado de maior volume, né, de um corpo mais feminino mesmo. Só que no momento que eu precisei fazer vestibular, eu não me via no mercado de trabalho na nutrição. Nessa época a gente não tinha o Orkut, quase nada de Orkut, as pessoas não se expunham na rede social, não tinha Instagram como a gente tem hoje, né? Eu nunca me imaginei, inclusive, trabalhando como eu trabalho hoje. Então eu pensava que não teria muito lugar para mim, né? E eu queria ser bem-sucedida desde aquela época. Então foi aí que eu resolvi fazer engenharia ambiental, entrei numa faculdade particular, fiquei cerca de 1 ano e meio, mas não dava para mim. Não era a minha cara, não era o que eu gostava de fazer. Eu sentia que ali eu não estava usufruindo do meu talento, eu não estava usando realmente o que eu sabia fazer. Só que aí, para fazer nutrição, eu queria fazer na melhor faculdade, na faculdade que sempre foi um objetivo para mim, mas eu nunca tive coragem de me dedicar a esse objetivo. E nesse ponto que eu resolvi fazer nutrição, eu resolvi me dedicar ao objetivo de passar na Universidade Federal da Bahia, que é uma grande universidade do Brasil. Na época tinha um dos vestibulares mais difíceis do Brasil. E aí eu estudei 1 ano para esse vestibular, passei em 6º lugar, me dediquei muito na faculdade, fui uma das melhores alunas, eu tinha uma das melhores notas do Score, né? Inclusive isso ajudou muito para eu escolher matérias. Eu sempre morei muito longe da faculdade, eu morava cerca de 35 quilômetros longe da faculdade, então eu andava quase 70 quilômetros com engarrafamento para a faculdade. Não faltava, sempre fui muito responsável, sempre fui muito envolvida em projetos na faculdade. Eu sempre tive uma curiosidade em estar fazendo algo a mais do que eu fazia na sala de aula, né? Eu achava que era pouco o que eu fazia na sala de aula, eu queria ver a prática, eu queria atuar. Assim que houve a oportunidade, depois do 5º semestre eu já poderia estagiar, e aí eu estagiei na área de nutrição esportiva, eu estagiei acompanhando outros nutricionistas que eu admirava na época, e logo quando eu me formei, eu comecei a atender em consultório. Eu lembro que eu pedi um adiantamento de mesada, peguei toda a minha mesada de 1 ano e investi no meu material digital, que é um material que eu usei até pouco tempo. Meus pais sempre me ajudaram muito, investiram na minha educação, me deram tudo que eu precisei para chegar até aqui. Só que depois que eu me formei, ficou meio por minha conta. Foi um desafio, mas foi muito bom porque eu corri muito atrás para realmente começar a me sustentar, começar a investir na minha carreira, né? Porque no início a gente tem que investir para colher alguns frutos mais à frente. Então eu comecei a atender em consultório no mesmo dia que eu me formei. Lembro que eu fui na casa de uma conhecida atender ela até eu ter um consultório, até um lugar para atender. E logo depois de formada, o hospital que eu estagiei na faculdade me chamou para trabalhar, o que foi muito bom, me dando condição aí de ter uma renda um pouco mais estável e poder começar na primeira turma que eu houve disponibilidade da minha primeira pós-graduação, que foi a de nutrição clínica funcional, que era um sonho já desde o finalzinho da faculdade fazer. Consegui financiar, né, minha pós-graduação, e dessa forma mantendo o consultório, mantendo o trabalho no hospital e mantendo a pós-graduação aos finais de semana. Cerca de uns 2 anos depois eu resolvi ficar apenas com o consultório para ter mais liberdade, e a rotina do hospital era muito corrida, demandava muito do meu tempo, né, com os plantões de feriado, plantões de fim de semana, e só o consultório eu conseguia ter um pouco mais de liberdade. Surgiu a oportunidade de ser preceptora de estágio em outra faculdade em Salvador, na Universidade de Salvador, que é a Unifax. Então eu fui preceptora de nutrição e foi outra experiência muito legal, que eu fiquei cerca de 2 anos, até novamente resolver ficar só com um consultório, que era onde eu conseguia
exercer meu principal talento, fazer o que eu mais gostava de fazer, né? Ver os resultados e acompanhar meus pacientes. Coincidiu com o início da pandemia. Confesso que eu tive um certo de receio, porque era a primeira vez que eu ficaria só com os atendimentos em consultório, e no início da pandemia até isso foi vetado, a gente precisou fazer os atendimentos online, o que foi, de certa forma, muito bom depois, porque a nutrição começou a vivenciar esses atendimentos online, que deu muito certo. Hoje a gente pode atender o mundo inteiro, né? Inclusive levando uma assistência mais brasileira para os brasileiros que moram fora do Brasil. Nesses últimos 4 anos, eu comecei a atender em Vitória também, no Espírito Santo, então me dividindo entre Salvador, Vitória e os atendimentos online. O que hoje eu percebo que é curioso é que o que me trouxe para a nutrição foi uma dor pessoal, foi uma curiosidade para resolver um problema meu, mas que hoje eu consigo identificar que o meu propósito é justamente ajudar as outras pessoas a chegarem no seu máximo de performance, no seu máximo de bem-estar, na sua melhor versão. Então, hoje eu tenho muito claro que a minha missão, o que me realiza, o que me torna feliz na minha carreira, é que eu consigo inspirar as pessoas a não só terem ausência de doenças, mas se sentir bem no seu trabalho, nos seus relacionamentos, e conseguir usufruir do nosso ativo mais precioso, que é o nosso tempo, a usufruir da vida, a envelhecer sem sentir esse peso da idade. Então hoje eu digo que o meu propósito claro e definido é te ajudar a chegar na sua alta performance.